Ultimamente tem ficado famoso na internet o vídeo que é simplesmente um coelho segurando um relógio e de fundo uma música que cada vez vai ficando mais rápido, como se fosse um cronômetro. Ela te traz o sentimento de que o tempo está acabando, de que tu não tem mais tempo. Melhor do que eu ficar falando é eu mostrar. O vídeo é esse. Eu acredito que dê para colocar a música. Eu acho que ela não tem direitos autorais, então ela também vai ficar rodando aí um pouquinho. E logo após de ver esses vídeos, eu particularmente não entendi. Eu senti um desconforto, de certa maneira, por motivos próprios, motivos pessoais. E eu fui ler os comentários. E nos comentários, eu tava vendo o pessoal comentando a seguinte frase: todos os caminhos levam a Roma. Após isso eu fui pesquisar o que era essa frase, né? Porque eu vou ser sincero que eu nunca fui o maior historiador de todos, então eu nunca me interessei muito pelo conteúdo de história. Estudando um pouquinho, eu descobri que durante um período a Roma, o Império Romano, na sua grande expansão, ele criou diversas estradas. Qual que é o ponto-chave? Que todas as estradas que eles criaram, o ponto final e o ponto de partida era Roma. Então, por isso, todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, se tu pegar uma rota e seguir para o lado certo, você vai chegar em Roma. O que a gente tira, então, desse vídeo? Fazendo uma análise por cima. A partir do momento em que tem um coelho que ele segura o relógio, ele está representando o tempo. Ele está representando todo o tempo que tu tem ou o tempo que você vai deixar de ter. A música. Como eu disse, a música ela tem um ritmo que sempre está acelerando. Ela está gradualmente se tornando mais rápida, né? O que isso quer dizer? Que ela está ficando com pressa, ela está quase acabando o tempo. E todos os caminhos levam a Roma. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que não importe o rumo que toma, o final vai ser o mesmo. E o final está próximo. Esse vídeo desse coelho, ele é muito usado, até onde eu vi, né? Pelo pouco que eu vi, para retratar erros. Os erros que as pessoas cometem. Ou seja, muita gente estava usando ele como parâmetro de relacionamento. Eles colocavam uma frase em cima do vídeo e eles colocavam uma frase em cima do vídeo de algo que a pessoa do relacionamento falou e botavam esse vídeo como se já fosse um sinal de que o relacionamento estava para acabar, sabe? Ou que o relacionamento iria acabar. Algo nesse sentido, sabe? Bom. Deixa eu só recapitular aqui que eu tenho um problema muito grande com rotatória. Então eu sempre vou acabar me concentrando um pouquinho mais. Então, assim... 2000 anos depois. Então, assim, ele é usado muito para retratar erros, né? Como eu já expliquei. É lógico que ele não retrata apenas erros de relacionamento. Por exemplo, vamos dizer que tu faz algum esporte, né? N esporte, qualquer um. E daí, tu escuta uma frase. Como, por exemplo, vamos dizer que é vôlei. Porque eu já pratiquei vôlei, né? Então fica fácil. X pessoa pula demais. Isso
é como se fosse uma frase que remete de que a pessoa pode te substituir com muita facilidade, entende? Porque no vôlei isso conta muito, quem consegue pular mais alto. Ou seja, se alguém te fala que X pessoa pula mais alto do que tu, ela tem potencial para te substituir muito rápido, é só ela aprender o básico, sabe? É mais ou menos essa pegada. Então ele não precisa representar necessariamente apenas um relacionamento, ele pode representar literalmente qualquer tipo de problema, né? Que o final vai se tratar na perda ou resultar em um problema. Esse é o princípio do vídeo. Esse vídeo ele foi feito exclusivamente para causar desconforto. Dá pra perceber que a pessoa que iniciou, ela iniciou pensando em criar desconforto. E eu vou ser sincero, para uma pessoa que tem ansiedade ou que já tem alguma predisposição ao pessimismo, né, uma pessoa que sempre pensa que tudo vai dar errado, cara, esse vídeo ele é uma bosta, tá? Ele literalmente ri da cara da pessoa, sabe? Porque, cara, não importa o que tu tente, vai dar errado. De novo, e de novo, e de novo. Tu pode prosseguir tentando, sabe? Mas ele te diz, você vai fracassar. Entende? E, de certo modo, esse vídeo tá certo. Porque, cara, tu vai fracassar, sabe? Isso é uma coisa que vai acontecer. Ninguém é perfeito. Seja um relacionamento, seja tu abrir uma empresa, seja tu fazer um esporte, cara, em algum momento tu vai fracassar, porque tu não é perfeito. Então, eu gostaria de dizer que todos os caminhos levam a Roma, certo? E muitas das vezes vai ser a Roma de Nero. Aquela Roma que estava pegando fogo, que estava sendo destruída e que tinha perdido todo o seu grande potencial. Mas, cara, continua tentando, sabe? Porque quando tu menos esperar, a Roma de Nero, ela vai prosperar, sabe? Eu esqueci agora o nome, né? Mas, idem. Não existe apenas a Roma de Nero, sabe? Cara, vai chegar uma hora em que tu vai chegar no Império do Júlio César, entendeu? E que vai estar tudo incrível e que vai estar tudo dando certo, sabe? E, cara, é simplesmente isso, sabe? A vida é feita de erros, acertos, problemas. Então, não importa quantas vezes dê errado, continua prosseguindo. Afinal, isso é tudo que a gente tem para fazer nessa vida. Não prosseguir no erro, mas prosseguir tentando, sabe? Foi isso que fez a gente chegar no que a gente é hoje. Tem uma frase de um filósofo que todo mundo conhece, quer dizer, não dá para generalizar, né? Mas muita gente conhece, que é o Friedrich Nietzsche, né? Quando o abismo te olha, quando você olha para o abismo, ele olha de volta, né? Cara, se tu olhar pro erro, ele vai te olhar de volta, sabe? E quando tu aceita que tu vai errar, é muito mais libertador, sabe? Porque tu tem consciência de que tu vai errar, então tu não fica com medo. Claro que tu não vai ficar mirando no erro, ficar tentando errar,
mas tu sabe que uma hora vai acabar acontecendo. Então, tu simplesmente aceita e dá o teu melhor para dar certo, sabe? Então, é isso. Eu acredito que o que a gente deve pegar desse vídeo não é o histórico de erro ou algo assim. Eu acredito que o que a gente precisa tirar desse vídeo é o fato de que sim, a gente vai errar. Só que a gente não pode tratar isso como se a gente fosse como se a gente não fosse aprender com isso, sabe? Como se isso não fosse dar mais repertório pra gente acertar de uma próxima vez. Então, cara, é isso. Esse é o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E não se esqueçam, todos os caminhos levam a Roma, mas nem sempre Roma é a mesma. Um abraço e até a próxima.